sem, evidentemente, nenhum desdouro para a grande gesta portuguesa no Oriente. O governo brasileiro e o governo português, em 1991, decidiram criar uma comissão bilateral executiva para justamente começar a preparar as comemorações dos 500 anos. Esta comissão, que se reúne desde então periodicamente, já elaborou e já realizou uma grande quantidade de projetos ao longo desse período. Ela é presidida do lado português pelo comissário-geral, pelo presidente da Comissão dos Descobrimentos Portugueses, e pelo lado brasileiro, pelo presidente da Comissão Nacional. Essa Comissão Nacional foi criada 2 anos mais tarde, em 1993. Ela foi criada inicialmente no Ministério da Educação e reunia apenas 3 outros ministérios: Marinha, Cultura, Itamaraty, Educação. Essa comissão foi substancialmente ampliada algum tempo depois, já no governo Fernando Henrique Cardoso, e ela passou para o âmbito do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Educação para o Ministério das Relações Exteriores. Hoje, esta comissão se compõe de 17 representantes de 17 ministérios, 2 representantes do Senado Federal, 2 representantes da Câmara Federal e 2 representantes do Poder Judiciário. Hoje, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Isto é a comissão, a estrutura da Comissão Nacional. O nome da comissão bilateral com Portugal, oficialmente, é Comissão Bilateral Executiva para as comemorações do 5º centenário da viagem de Pedro Álvares Cabral. O nome oficial da Comissão Nacional é simplesmente Comissão Nacional para as comemorações do 5º centenário do descobrimento do Brasil. Em 1998, no ano passado, o governo português propôs, e o governo brasileiro aceitou, a criação de uma comissão de honra que desse, digamos, o relevo maior possível a essas comemorações. É uma comissão sem uma atribuição específica, senão essa de dar esse relevo. E ela foi criada por troca de notas entre os 2 governos. Ela é presidida do lado português pelo presidente Mário Soares, não é? E pelo lado brasileiro pelo vice-presidente Marco Maciel. Composta do lado brasileiro por personalidades como José Mindlin, Gilberto Gil, Nélia Pinhon, Boris Fausto, historiador, e Fernanda Montenegro. Do lado português, por Alçada Batista, Manuel Alegre, José Carlos Vasconcelos, Adriano Moreira e Francisco Pinto Balsemão. São personalidades ilustres dos 2 países. Essa comissão bilateral, ela tem naturalmente produzido uma grande quantidade de projetos. São mais de 75 projetos já aprovados, já em andamento, e outros já realizados, como eu dizia antes. Mas eu gostaria de destacar 2 deles. 2 apenas, para que o senhor tenha uma ideia do alcance desses eventos e dessas celebrações. O primeiro deles é o chamado Projeto Resgate. Na verdade, Projeto Barão do Rio Branco, e mais conhecido hoje como Projeto Resgate. É um projeto que consiste na microfilmagem e depois na colocação em CD-ROM e com o álbum e com os catálogos correspondentes de todos os documentos do Brasil colonial que se encontram hoje em Portugal, fundamentalmente nos arquivos ultramarinos de Lisboa. Está sendo feito isso já há mais de 3 anos. Eu estive em Lisboa na semana passada, fui visitar os arquivos ultramarinos e tive o prazer de encontrar 19 pesquisadores brasileiros de regiões diferentes, da Paraíba, de Goiás, do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., fazendo essas pesquisas sobre suas respectivas regiões e fazendo essa microfilmagem, preparando depois essa microfilmagem.
O Estado de Minas Gerais já recebeu, desde setembro de 97, toda a documentação referente aos 322 anos de história colonial ligados a Minas Gerais. Ora, os senhores podem imaginar o alcance de um projeto como esse para o futuro da historiografia brasileira. Eu me encontrei, por exemplo, com um conterrâneo meu, um historiador, jovem historiador de Goiás, que estava justamente fazendo pesquisas lá, agora não, nos arquivos ultramarinos, e eu perguntei a ele, então, agora? Ele disse, agora a história mudou muito. Tudo aquilo que nós sabíamos, está compreendendo, parece que está um pouco em xeque. Muita coisa terá que ser mudada a partir justamente dessa documentação toda. Então, este projeto, que deverá se encerrar dentro de um ano, e deverá depois passar para a França, Holanda e Espanha, tem, repito, um alcance e uma importância insuspeitadas, está compreendendo, para a historiografia desse país. Tudo isso será colocado no futuro da internet, evidentemente. Mas não é só microfilmar, é fazer todo o levantamento, a classificação desses documentos todos. Então, para Portugal também, para os arquivos ultramarinos, tem sido formidável esse tipo de colaboração. Porque eles estão recebendo, não é, a cópia, evidentemente, de toda essa microfilmagem, todos esses microfilmes, com esses documentos já classificados, já separados, etc, etc. Por regiões, por ordem cronológica, etc. O segundo projeto que eu gostaria de mencionar, Brasil-Portugal, é um projeto da mais alta importância e que tem tudo a ver com Brasília já no seu primeiro momento. É um projeto chamado Congresso Brasil-Portugal, ano 2000. Serão, na verdade, 8 grandes seminários, 8 congressos, enfim, em 8 grandes áreas diferentes, que vão de sociologia à economia, de história à geografia, de direito a meio ambiente, de literatura, etc. São 8 áreas, 4 serão realizados em Portugal e 4 no Brasil. E tudo isso a partir de junho deste ano até o final do ano 2000. O primeiro congresso a ser realizado em Portugal será em Lisboa e será sobre geografia. O segundo será em Coimbra e será sobre direito. No próprio mês de junho ainda. Em setembro, aqui em Brasília, teremos o primeiro congresso no Brasil. Será em Brasília e será sobre economia. Depois, no Recife, sobre sociologia. E no ano que vem teremos mais 4. Em outras cidades brasileiras e em outras cidades portuguesas. Ora, este congresso está sendo coordenado do lado brasileiro pelo ministro Marcos Vilaça e pelo lado português por uma grande personalidade também, que é o professor Hernani Lopes, que foi ministro da Economia em Portugal e é um grande acadêmico conhecido no país inteiro. E cada área dessa tem o seu próprio coordenador, que é um grande especialista em cada uma dessas matérias. Esse congresso não está voltado para o passado, não se trata de fazer simplesmente um balanço, uma avaliação do passado das relações, está totalmente voltado para o futuro. O que é que a gente pode fazer daqui para diante nessas áreas todas, Brasil-Portugal? Além desse tipo de, esses dois grandes projetos que eu mencionei, evidentemente nós já tivemos, estamos tendo aí uma série de outros, uma série de exposições, uma belíssima exposição sobre Alexandre Ferreira, a obra toda de Alexandre Ferreira. Uma exposição que vai se inaugurar agora em Portugal, em 13 de maio, sobre Dom João VI, uma sobre Dom Pedro I, que já foi inaugurada aqui no Museu Histórico Nacional no ano passado. Na semana que vem, na Embaixada de Portugal, teremos uma belíssima exposição sobre ex-votos brasileiros e portugueses, etc., a partir do século XVII. Vídeos, filmes, edições de livros e catálogos, concursos literários, concursos musicais, tudo isso está acontecendo no âmbito dessa comissão bilateral Brasil-Portugal. Eu dizia antes, na semana passada, em Portugal, e uma das coisas que me levavam àquele país era justamente inaugurar uma exposição chamada Museu Aberto do Descobrimento Brasil 500 anos de Memória.
Uma exposição que há 1 ano e quase 2 anos atrás foi aberta aqui em Brasília, no Senado Federal. Depois começamos a circular, Comissão Nacional, a circular com essa exposição pelo Brasil. Já fizemos 10 capitais, a última foi agora Recife, em janeiro, quando houve a primeira reunião da Comissão de Honra, que eu mencionava agora há pouco, né? Mário Soares e Marco Maciel, etc. Nós fizemos uma réplica dessa exposição, que está em Portugal nesse momento, e que foi aberta, inaugurada, não apenas na cidade onde viveu Cabral, que foi Santarém, mas na própria igreja onde estão os restos mortais de Pedro Álvares Cabral, que é a Igreja da Graça. E no dia 9 de março, exatamente, comemorando 400 anos exatos, 499 anos exatos da partida de Cabral para o Brasil. Essa exposição deverá, em seguida, ir para Belmonte, que é a terra de nascimento de Cabral, que eu tive também a oportunidade de visitar agora, e depois percorrerá diversas cidades portuguesas. Terminado esse périplo por Portugal, essa exposição seguirá para os países lusófonos na África, onde também nós teremos outras manifestações referentes aos 500 anos. Tudo isso, portanto, nós estamos falando, tem a ver com Brasil-Portugal. Mas acontece que nós estamos comemorando 500 anos não apenas desse encontro, não apenas do descobrimento. Nós estamos comemorando 500 anos da fundação de um país. E este é o aspecto mais importante que nós temos que considerar. E nesse sentido, nós distinguimos 2 outros planos, além desse plano histórico a que eu me referia, a esse plano de comemoração dos 500 anos do encontro, da chegada de Cabral. Esse é o plano histórico, e desse nós estamos tratando com grande entusiasmo, com grande carinho com Portugal, através inclusive dessa comissão, dessas comissões que se formaram. Entretanto, nós temos um outro plano, que é o plano da reflexão. É o plano da reflexão que temos que fazer sobre esses nossos 500 anos. Nós temos que responder a essa pergunta: o que é que nós fizemos deste país nesses 500 anos? Que país é esse que nós estamos construindo? E evidentemente, nós temos muito para refletir sobre isto. E é muito provável que cheguemos à conclusão de que este é um país formidável, que este é um país extraordinário, que tem uma série de aspectos positivos, e é verdade. Mas também nós temos que chegar seguramente à conclusão de que este é um país que poderia ser muitíssimo melhor, se nós assim o quisermos. Este é um país desequilibrado. O presidente dizia agora há pouco, este é um país desequilibrado. O presidente da República lembrava um tempo atrás, o Brasil não é um país subdesenvolvido, é um país injusto. Enquanto nós não promovermos uma justiça social neste país, nós sequer conseguiremos ser um país capitalista. Porque finalmente nós estamos falando até de construção de um mercado neste país. O grande desafio, portanto, desses 500 anos está nisto, está em encurtar as distâncias entre as regiões deste país, economicamente falando, e entre as classes sociais. Há uns anos atrás, um discurso como este poderia ser tomado, está comparando por setores mais à direita, como um discurso assim um pouco comunizante. Hoje não tem mais sentido esse tipo de coisa. Hoje nós temos simplesmente a verdade, é que este país é um país terrivelmente desequilibrado. Isso não é demagogia. E os 500 anos estarão sendo pessimamente comemorados se nós não levarmos isso em consideração. E se nós não partirmos para o terceiro plano, para o terceiro aspecto de tudo isso, que é o aspecto prospectivo. É o futuro. O que é que nós pretendemos fazer deste país no próximo século? Já que nós, dentro da nossa adolescência, não conseguimos, evidentemente, imaginar 500 anos mais. Mas pelo menos o próximo século nós temos que imaginar. E já que eu disse que este é um país adolescente, e eu acho que sim, nós temos as características todos como povo de um adolescente,
nós alternamos esses estados de euforia e de depressão com uma facilidade muito grande. Nós estamos naquela situação em que nós somos como povo ainda, não ainda adulto completamente, mas não criança mais. Nós estamos naquela fase de instabilidade. Nós acreditamos que o mundo nasceu no dia que nós nascemos, coisas desse gênero, né? E nós temos, sobretudo, a tendência irrefreável de atribuir os nossos problemas sempre ao outro, nunca a nós. Exatamente como um adolescente, claro. Faz com relação aos pais, com relação nós fazemos com relação ao governo. O governo é o responsável por tudo, quando na verdade nós nunca nos perguntamos qual é a nossa responsabilidade, cada um de nós brasileiro, com relação ao seu próprio país. Se nós conseguirmos introjetar esse conceito, que é fundamental para o amadurecimento, de que nós somos responsáveis pelo Brasil, nada feito. Os 500 anos terem sido em vão. Toda essa proposta de reflexão terá sido em vão. Nós criamos uma frase, hoje um lema na Comissão Nacional para os 500 anos. É muito simples. Ela diz apenas o seguinte: o Brasil somos nós. 500 anos de história. Ora, se o Brasil somos nós, isso significa que não há um Brasil fora de nós. Nós somos o Brasil. O Brasil somos nós. Então, consequentemente, ele será aquilo que nós queremos que ele seja. Então, esse plano da reflexão, ele é fundamental, repito, e sem ele não há 500 anos. Ele leva a uma questão de refletir sobre a questão da autoestima, da cidadania e da transformação. Essa é a filosofia da Comissão Nacional para os 500 anos. Esse é um dos aspectos da nossa filosofia. Nós costumamos para isso então distinguir a palavra celebrar da palavra comemorar. Então eu digo sempre, nós vamos celebrar os nossos 500 anos, mas sobretudo nós vamos comemorar os nossos 500 anos. Comemorar no sentido etimológico da palavra, claro. Memorar conjuntamente, refletir conjuntamente sobre esses 500 anos. A Comissão Nacional, por sua vez, e justamente dentro desta filosofia que eu mencionava agora, ela procura fazer uma coisa que me parece fundamental. Como ela não foi criada para ela celebrar os 500 anos, mas para sensibilizar o país para os 500 anos, nós temos como o norte, uma norma nossa absoluta, uma direção, uma coisa chamada descentralização. O que interessa é que cada brasileiro redescubra o Brasil dentro de si mesmo e comece a agir em consequência. Então, nesse sentido, a descentralização, em termos concretos, consiste em, primeiro, fazer com que os estados e os municípios comecem a criar, e já estão criando inúmeros deles, as suas próprias comissões municipais e estaduais. Basta consultar a nossa homepage hoje da Comissão Nacional na internet para você ver a quantidade de cidades brasileiras, e não são apenas as cidades com uma precedência histórica destacadíssima no Brasil, uma São Vicente, uma Olinda, uma Ouro Preto, sei lá, que estão com as suas respectivas comissões. Não, são cidades importantes, etc., mas sem essa conotação histórica tão importante como, sei lá, Uberaba, Passo Fundo, e tantas outras cidades do interior de São Paulo, etc, etc, etc. Então, nós estamos, através desses municípios, desses estados, propondo essa reflexão, fazendo com que eles criem não apenas as suas comissões, mas selecionem, escolham os eventos locais que deverão constituir a galeria, a relação de eventos comemorativos dos 500 anos do Brasil. Nós temos, por outro lado, para não dar ideia aos senhores de que a Comissão Nacional é apenas uma coisa burocrática de governo federal, os três poderes,
Verdade que se reúne religiosamente uma vez por mês. Verdade que há uma secretaria executiva que funciona no Itamaraty também e trabalha 24 horas por dia. Mas, mais importante do que isso, nós temos 3 comitês que trabalham diretamente conosco e nos dão um grande apoio. O primeiro comitê chama-se inclusive Comitê de Apoio. Ele é formado por 12 áreas diferentes do conhecimento. Então nós temos área de história, de geografia, de direito também, de economia, etc, 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 teatro, cinema, música. E este comitê de apoio, cada área neste comitê de apoio, está coberta por 2 grandes especialistas, um consultor e um coordenador. Esse comitê de apoio tem sido extraordinariamente importante para nós na avaliação que temos que fazer dos projetos que são submetidos à consideração da Comissão Nacional para aprovação. E os senhores sabem que já aprovamos mais de 220 projetos do Brasil inteiro, seja do setor público, seja do setor privado. Temos um segundo comitê de comunicação social, que reúne os grandes nomes, os grandes grupos e as principais entidades de classe da área da mídia brasileira. E que foi criado justamente para nos ajudar a fazer repercutir um pouco, divulgar adequadamente, num ritmo adequado, essa questão dos 500 anos. E finalmente nós temos um comitê de extraordinária importância, que é o chamado Comitê Assessor. Este é formado por instituições de peso realmente no Brasil, ligadas às áreas de cultura, de artes e de ciências. Nesse comitê estão representados desde a Fundação Joaquim Nabuco, passando pela Fundação Palmares, passando pela Academia Brasileira de Letras, chegando à Fundação Getúlio Vargas, e incluindo uma grande quantidade de universidades brasileiras. Desde há 1 ano e meio atrás, quando demos posse a esses comitês, no ato solene no Palácio do Planalto, e desde aquele momento em que os conclamamos a eles, cada uma dessas entidades, apresentar o seu própria relação de eventos, né? É que nós temos tido a alegria, desde então, de ver a multiplicação de tudo isto. A Universidade de Brasília, para não ir mais longe, a UNB, através do seu reitor, nos apresentou há uns 3 meses atrás, numa reunião plenária da Comissão Nacional, a programação, sua programação para os 500 anos. É um livro lindíssimo, artesanal, feito artesanalmente, muito bonito, mais ou menos dessa altura, contendo 51 projetos da universidade para os 500 anos. Isto é uma coisa que nos dá uma grande alegria. E isso, sobretudo, serve de exemplos para as demais. Mas a USP está nisso também. A Católica de São Paulo está nisso. A UERJ no Rio de Janeiro, a mesma coisa. A Federal do Rio Grande do Sul, a de Minas Gerais, a de Goiás. Quer dizer, as universidades, a Fiocruz, eu mencionei ciências, é preciso que se lembre que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, está profundamente envolvida nos 500 anos, na área justamente científica. São projetos, portanto, de uma grande abrangência e um grande significado para essas reflexões e para as comemorações dos 500 anos. Então, esses projetos são projetos aprovados pela Comissão Nacional, mas são projetos com os quais a Comissão Nacional não tem nenhuma vinculação maior, a não ser o fato de emprestar o seu apoio, a sua logomarca, não é? a sua chancela. Nós temos uma enorme, os senhores todos ouvirão falar dentro de pouco tempo, uma enorme, talvez não, a maior exposição de artes visuais jamais feitas no Brasil, que será inaugurada no dia 4 de maio do ano 2000 em São Paulo, que está sendo organizada pela Fundação Bienal, composta de 9 grandes módulos da arte brasileira, indo desde a arte pré-cabralina, não é? Arqueológica até a arte contemporânea. Isso é um dos projetos dos 500 anos. Só que não é um projeto da Comissão Nacional, é de um dos membros do Comitê Assessor.
Por outro lado, além, portanto, desses projetos do Comitê Assessor, além dos projetos dos municípios e dos estados, nós temos os projetos da própria Comissão Nacional. E são poucos. E são fundamentais. São considerados chamados projetos marco. Eles, em duas palavras, vão de a construção do Memorial do Encontro na Costa do Descobrimento, na Bahia, na Coroa Vermelha ali, e Portugal está participando emblematicamente de tudo isto. Portugal está construindo justamente, nos ajudando a construir o monumento que sai de dentro do mar ali, em frente à Coroa Vermelha. Nós construiremos exatamente aquele monumento ali. Nós construiremos na praia, na Coroa Vermelha, uma taba indígena feita de 5 grandes ocas para que os índios possam ali exercer as suas tradições, as danças, etc, artesanato, e um museu do descobrimento. Esse é o primeiro grande projeto. É o único que envolve uma construção física. A partir daí nós temos um projeto extraordinariamente importante que envolve a comemoração dos 500 anos no exterior. São 12 projetos, são 12 exposições da série Descobrindo o Brasil. O nome do projeto é Descobrindo o Brasil. São 12 exposições sobre o Brasil em 12 países escolhidos entre aqueles que mais participaram, digamos assim, da própria formação do povo brasileiro e da própria formação da nacionalidade brasileira. Então, nesse sentido, nós temos um projeto que envolve um tipo de exposição inteiramente inédito, eu diria, porque é uma exposição que vai ter, de um lado, a apresentação do Brasil, né? Isso aqui é o Brasil apresentado para um japonês em Tóquio, para um francês em Paris, para um alemão, etc. Isto é o Brasil. Agora, em torno deste núcleo central, digamos assim, da exposição, haverá uma parte variável que vai variar em função do país onde vai ser mostrada a exposição, que vai destacar a participação daquele país na formação do Brasil. Nós temos, além disso, uma série de projetos na área editorial. Um deles é a revista Rumos. Já lançamos, como sabem os senhores, 2 números. O segundo número acaba de sair agora. O primeiro foi lançado em dezembro do ano passado e o último será lançado em dezembro do ano 2000. Serão 12 números da revista Rumos, os Caminhos do Brasil em Debate. É uma revista plural, é uma revista de reflexão, é uma revista aberta e é uma revista de altíssimo nível, padrão gráfico e de conteúdo. Gostaria de passar às mãos do presidente, inclusive, os 2 números iniciais da revista. Nós temos ainda, na área de edições, aquilo que estamos chamando de a coleção, a Biblioteca dos 500 anos. Uma comissão de intelectuais brasileiros, a pedido da Comissão Nacional, selecionou 70 obras, não são as 70, mas serão 70 obras fundamentais da cultura brasileira, em todas as áreas. Estou falando, portanto, incluindo poesia, ficção, ensaios sociais, tudo. E que serão publicados regularmente a partir de meados deste ano e vendidos em bancas de jornal a preços acessíveis, embora seja uma edição muito cuidada. Seriam as 70 obras que todos os brasileiros deveriam ter na sua própria casa e ler. É isto. Teremos uma outra coleção chamada Intérpretes do Brasil, que também é importantíssima, porque vão reunir 11 grandes intérpretes deste país, de Joaquim Nabuco até Florestan Fernandes, cada um com sua obra principal publicada e antecedida de um estudo crítico feito por um importante intelectual contemporâneo. E tudo isso em 3 volumes apenas, em papel Bíblia, a Nova Aguilar. Nós temos, portanto, uma quantidade grande de projetos nessa área editorial, mas eu não poderia deixar de citar
ainda na área editorial, uma coisa importantíssima que deverá sair dentro de poucos meses mais. Sabem os senhores que uma das coleções mais importantes deste país, e talvez nenhum outro país do mundo tenha isto dessa maneira, é a Brasiliana. A Brasiliana foi lançada ao longo de vários anos, não é? A partir da década de 40, 30, 40, 50, e hoje se compõe de 460 livros, são 413 obras. Essas obras estão rigorosamente, absolutamente esgotadas. Não há brasileiro, a não ser um Zé Mindlin, que tenha em sua biblioteca essa Brasiliana completa. Nós, Comissão Nacional, estamos lançando dentro de mais 2 a 3 meses a reedição da Brasiliana completa em CD-ROM, em 5.000 coleções que nós estamos fazendo e enviando a todas as bibliotecas deste país e algumas no exterior. Isto é uma reflexão, isto é uma comemoração. Vamos lançar agora o concurso para a Sinfonia dos 500 anos, que será executada em Brasília no dia 21 de abril do ano 2000, quando o Brasília estará completando 40 anos e quando nós tivermos a véspera de completar 500 anos. E será executada no Teatro Nacional, num ato solene que fará parte das comemorações dos 500 anos do Brasil e dos 40 anos de Brasília. Na área de teatro, um espetáculo especial que está sendo feito pela atriz Denise Stoklos, que deverá percorrer o Brasil, mas também esses 12 países lá fora, onde mostraremos essas exposições. A área de música